Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. O programa Roteiro de Minas de hoje presta uma justa homenagem ao senhor Carlos Calixto, ou Calixto, como gostava de ser chamado. Calixto deixou a sua marca de grande administrador público e também de grande empresário. Administrou a cidade de Santa Luzia por 3 mandatos. Mudou a vida da cidade de Santa Luzia para melhor, devido à sua determinação, força de trabalho, inteligência, simplicidade e genialidade. Fundador da Certa, uma empresa que gera mais de 300 empregos diretos e indiretos. E agora eu vou conversar com a Gisele Calixto. Ela é a presidente da Certa e presidente também do MaxSpace, filha do Calixto, e vai conversar conosco nesse programa que é em homenagem ao pai dela, o Calixto, prefeito de Santa Luzia. Então, falar sobre meu pai é uma coisa que não é muito fácil, porque ele teve um significado, uma importância tão grande para mim, teve não, ainda tem, que assim, por mais que eu fale, por mais que eu agradeça, por todas as homenagens que eu faça a ele, nunca serão suficientes. Não tem palavras para poder expressar toda a gratidão, todo o amor que eu tenho com o meu pai. Como ele me ensinou muito do que eu sei, do que eu sou hoje, eu devo a ele, aos ensinamentos dele, a convivência com ele. Hoje, na minha direção da empresa, todos os dias, tem uma foto dele, do meu pai, em cima da minha mesa, e todos os dias, quando eu estou nos momentos mais difíceis, nas dificuldades que a gente atravessa, que é normal, né? Ele está sempre do meu lado. Eu sempre falo, se meu pai estivesse aqui, no meu lugar, nessa situação, o que ele faria? Como ele agiria? Então, até hoje, eu me espelho nos exemplos dele, nas atitudes dele, para que eu possa continuar. Eu falo que a partida do meu pai foi a maior dor que eu já tive na minha vida. Ele deixou um buraco imenso dentro de mim, que nada tampa, né? É um buraco que nada na vida consegue tampar. Mas eu entendo que a dor diminui, o vazio fica, mas a dor vai diminuindo, porque a gente sabe que faz parte do processo e que em breve a gente vai se reencontrar. Porque eu acredito nisso, que as pessoas se amam, se reencontram, e eu tenho certeza que eu vou reencontrar com ele. E não está muito longe, né? Cada dia que passa fica mais próximo esse reencontro. Mas é muito grande a gratidão que eu tenho por ele, o amor que eu tenho por ele. Obrigada, meu pai, por tudo. Isso, as pessoas que a gente ama não morrem jamais, não é? E é tão forte isso, eu falo que a presença do meu pai, ela é muito forte em toda a cidade, em todo mundo que a gente convive. Eu sinto uma alegria imensa quando eu participo dos eventos da cidade e a todo momento as pessoas me abraçam e me agradecem por algo que meu pai fez por ela, por algo, seu pai mudou minha vida, seu pai me ajudou demais, seu pai me orientou muito, nossa, os conselhos do seu pai redirecionou minha vida. É só elogios e agradecimentos que eu ouço. Isso me dá uma alegria, uma coisa tão grande, uma vontade de ser como ele, né? De poder deixar esse legado maravilhoso que ele deixou. Porque o legado que o pai deixou pra gente vai muito além das coisas materiais, desse tanto de coisas que ele fez pela cidade, dessa quantidade de obras que ele fez pela cidade. O legado dele está também no coração das pessoas, né? Na mente e no coração, em quantas vidas ele impactou. Então isso para mim é super gratificante. Comerciais, já voltamos. Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos Supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vem de app, vem de vantagens. Meu BH, o app dos Supermercados BH.
Toda vez que as pessoas se referem a meu pai, elas utilizam a palavra visionário. Realmente, pai era uma pessoa extremamente visionária. E a gente consegue ver isso rapidamente e claramente nas ações que ele tomou na Certa, na criação do Megaspace e nas ações dele na prefeitura. Agora nós vamos falar um pouquinho da história da Certa. A Certa começou em 1971, consertando televisão e rádio. Daí o nome Certa. A palavra Certa significa serviços eletrônicos de rádio, televisores e amplificadores. E aqui é uma foto de pai, em 1971, consertando um rádio. Em 1975, nós iniciamos a fabricação de bobinas, pequenas bobinas, e começamos a ignição eletrônica. Gente, não existia ignição eletrônica. Foi meu pai que criou em 1975. Em 1978, a Certa começa a fabricar caixa acústica. Em 1980, a Certa muda para o local onde nós estamos instalados atualmente e começa a fabricação de transformadores de corrente e potencial de 0,6 kV, 15 kV, 25 e 69. A Certa era a maior reformadora de transformadores de distribuição do Brasil. E meu pai simplesmente decidiu acabar com essa linha. Dentro da visão que ele enxergava há 50 anos na frente, sendo sempre visionário, né? Ele falou, a partir de agora, as pessoas vão reformar cada vez menos. O preço do novo vai cair tanto que não vai valer mais a pena reformar. E ele decide e abandona, por definitivo, a linha de reforma de transformadores de distribuição e a Certa se dedica exclusivamente à fabricação de TCs e TPs. Em 1986, a gente começa com a linha verde e amarela. Meu pai colocou este nome porque nós éramos a única empresa na época com capital 100% brasileiro fabricando TC e TP. E o nosso produto era verde e os terminais deles eram amarelo. Em 1990, nós fomos capa da revista Veja, porque nós somos a primeira empresa a implantar a qualidade. Meu pai tinha uma frase que ele falava com a gente aqui, que era assim, o que eu fiz a vida inteira como capricho ganhou o termo de qualidade. Em 1996, a gente começa a fabricar transformadores de corrente e potencial até 69 kV. Em 2001, nós lançamos a segunda geração do conjunto de medição. E nesta época, pai decide abandonar definitivamente toda a linha anterior e se dedicar única e exclusivamente à fabricação de conjunto de medição. Em 2002, pai desenvolve mais um produto que é agora o conjunto de medição baixa tensão 0,6 kV. Em 2003, nós lançamos a terceira geração do conjunto de medição, já com a caixa de telemetria em resina. Ainda em 2003, pai decide fazer uma grande reforma na fábrica e nós implementamos a linha do conjunto de medição. Em 2006, a gente lança a quarta geração do conjunto de medição, já com a caixa de telemetria de alumínio fundido. Em 2012, nós recebemos a certificação da ISO 9001. Em 2015, nós comemoramos 30 mil equipamentos vendidos e instalados no Brasil. A partir de 2016, me inspirando no exemplo do meu pai e de tudo que ele fez para essa empresa, eu dei continuidade à sua gestão. Fomos certificados pela ISO 14001, depois fomos certificados pela ISO 45001.
lancei a 6ª geração do conjunto de medição. E hoje comemoramos mais de 60 mil equipamentos instalados no Brasil. O Calixto realmente foi um homem abençoado, uma filha que materializou a continuidade dos seus sonhos e do seu trabalho. Parabéns, Gisele. Muito obrigada. Nenhum de nós é imortal, mas podemos deixar marcas para a eternidade. Isto é sentido de vida. Eu acho que tem uma contribuição. Não passeie em brancas nuvens. Realizaremos 2 programas em homenagem ao Calixto. Esse é o primeiro programa. Sábado que vem, o segundo programa. Comerciais, já voltamos. Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vem de app, vem de vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH. Estamos exatamente na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, onde eu gravei a última entrevista que o prefeito Calixto deu durante em vida. E oportunidade que nós estamos aqui com o prefeito Paulo Bigodinho, o atual prefeito de Santa Luzia, que também vai nos falar sobre a passagem do Calixto pela Prefeitura e por Santa Luzia. Olha, Calixto representa muito para todos nós aqui em Santa Luzia, né? Sem dúvida, um dos maiores da história, a própria trajetória política dele já fala por si, o único a ser eleito 3 vezes, né, e deixa muitas saudades, né? A gente vê obras aí que ficaram para a história, como a nova Avenida das Indústrias, que é uma marca do governo dele, e a interlocução dele com o setor industrial, que fez com que grandes indústrias viessem para Santa Luzia, e se fala muito que ele pensava à frente da sua época, né? E que os governos dele que fizeram com que Santa Luzia realmente crescesse. Então, assim, acho que não tem como falar dele sem falar de desenvolvimento, sem falar de a cidade que realmente cresceu muito, principalmente ali nos anos 2000, né? E tem uma passagem que eu me recordo, eu ainda estava estudando lá pelos 10 anos de idade, ele lançou um projeto que chamava Escola 2000. E nesse projeto, um dos braços, que era trabalhar a democracia, as escolas elegiam seus prefeitos mirins. Interessante. E na época, aí tinha campanha, como se fosse uma campanha eleitoral mesmo, mas claro que as propostas eram outras, né? As crianças falavam sobre melhorar a merenda, melhorar a qualidade do uniforme. E aí eu me candidatei na época como prefeito mirim da escola Modestino. E aí os prefeitos mirins teriam a oportunidade de conhecer o Calixto, passar um dia com ele. Então, assim, é uma coisa... Então você foi eleito prefeito mirim, veio passar o dia com o Calixto e hoje é o prefeito da cidade. Você vê a genialidade do Calixto, como ele enxergava na frente. E depois de adulto, né, quando na minha primeira candidatura a vereador, eu tive a oportunidade com ele e falei. Aí ele falou assim, olha, que bom que rendeu bons frutos então esse trabalho que a gente fez lá atrás. Verdade. Paulo Bigodinho, uma satisfação muito grande, agradeço muito a sua participação em memória do Calixto e sucesso para você aqui na administração. Um prazer muito grande, tenho certeza que a cidade sente muita saudade dele e a gente tenta fazer o melhor para chegar pelo menos pertinho do que ele representou para todos nós. Programa Roteiro de Minas, 10 anos aí em memória, né, do falecimento do grande prefeito de Santa Luzia, prefeito Calixto. E agora tenho a satisfação de conversar com o vice-prefeito atual de Santa Luzia, que é o Ilaci. Falar de Calixto, para mim, é muito fácil, né? Em primeiro lugar, eu falo como amigo. A gente tem uma particularidade, o prefeito tem uma particularidade do prefeito mirim, né? Sim. E eu tenho uma particularidade com ele que nós começamos junto, nossa parte empresarial. Nós tivemos na Avenida Pedro II, tá? Lá no bairro Carlos Prates, ele tinha a empresa dele de... radiotécnico, né? Sim. E eu iniciei minha indústria de artefatos de borracha. E hoje aqui nós estamos em Santa Luzia, né? Ele com a Certa e eu com a Poliprene há 41 anos. E falando da política,
Nós temos ele como o maior prefeito, um dos maiores prefeitos de Santa Luzia. Eu tenho tranquilidade de falar que é o maior, né? Deixou um legado maravilhoso, bastante obras em Santa Luzia. Nós temos aí a Avenida das Indústrias, o Hospital Madalena, o pronto-socorro lá que chama UPA São Benedito, que ele deu continuidade, era só alvenaria, ele acabou de fazer, e muitas outras obras, né? Então, e outra coisa, no lado político, era uma pessoa bondosa, tranquila em conversar, não guardava rancor de ninguém, porque normalmente o político, você não trabalhou para mim, você não entra aqui, você não é atendido. Ele não guardava rancor. E eu era um amigo. Não tive o prazer de ser vereador com ele, porque as condições partidárias não deixaram. Mas eu gostaria de ter sido, sabe? Que eu tinha certeza que eu ia ser feliz, né? Mais feliz ainda que eu sou, né? Graças a Deus, agora estamos aqui na prefeitura e reitero aqui as palavras do nosso prefeito e dizer que, para nós, ele deixou um legado maravilhoso, tá? Foi o maior prefeito que Santa Luzia. O destino que promove as coincidências da vida, né? Você em Santa Luzia, ele também em Santa Luzia e o começo em BH. Ilacê, muito obrigado. Satisfação. E eu quero aqui mandar um abraço para toda a família, né? Família maravilhosa, que está dando continuidade ao que ele deixou, principalmente ao empreendimento que é a empresa certa. O prefeito Calixto marcou época não só para Santa Luzia, como para todo o país. Construiu o maior centro de eventos do Brasil. Não é, Gisele? Exatamente. Essa ideia, o Megaspace, na verdade, ele foi inaugurado no ano de 2003, mas quando meu pai comprou esse terreno, o objetivo dele era fazer a ampliação da Certa. Daí ele lançou um projeto na década de 80, foi 80 e poucos, quando ele comprou o terreno, porque naquela época, na década de 80, quando se falava no futuro, falava em 2003, porque essa é a integração do homem, a natureza e a indústria. Então foi batizado aqui de Projeto 2003. Só que o mundo mudou muito, ele viu que as empresas não tendiam a expandir e se a encolher, porque ia começar a ter muita terceirização de partes da empresa e tudo. Aí ele falou assim, não vou mais construir ampliação da fábrica. O que eu vou fazer nesse terreno? E aí, na época, estava tendo o Carnabelô na Avenida Afonso Pena, e o Carnabelô foi embargado. Aí ele falou assim, vou fazer um centro de eventos, porque esse negócio de fazer eventos de rua, de parar uma cidade inteira, as principais avenidas para fazer evento, não vai muito para frente. E aí ele construiu a arena de eventos. Só que quando ele estava construindo, ele falou assim, não vou fazer um nível só não, vou fazer em vários níveis, porque eu posso aproveitar melhor o terreno e fazer eventos independentes, coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele pegou e falou assim, o que mais que falta em Minas? O que mais que eu posso fazer aqui? E meu pai sempre foi um amante de velocidade, né? Ele corria de moto quando ele era jovem e tudo. Aí ele falou assim, vou fazer um autódromo. E aí começou. Inicialmente nós fizemos uma reta de arrancada, depois nós fizemos o circuito com 1.500 metros, depois nós ampliamos o circuito para 2.500 metros e fomos ampliando. A gente já chegou até aqui no Megaspace a melhor pista de motocross, antes da gente fazer a ampliação para 2.500 metros, e o Megaspace foi construído. Entre os amigos do prefeito Calixto está também o Pedro dos Supermercados BH. Não é isso, Pedro? Isso. Falar do Calixto, né, parece que foi ontem, né, que ele nos deixou ir. E falar do Calixto é fácil de falar do Calixto, né, que é um dos maiores empreendedores de Santa Luzia, e ele fez muito para o povo de Santa Luzia, né? Santa Luzia deve muito ao Calixto pelos 3 mandatos que ele esteve lá, né, na frente lá, e Santa Luzia cresceu muito no desenvolvimento nessa época. Eu, né, tenho orgulho, quando falo de Santa Luzia, eu falo com muito orgulho, porque eu comecei lá em São Benedito, né, minha primeira loja, então eu falo que eu sou de Santa Luzia, então eu vi crescer Santa Luzia, e estou até hoje, né, tem os tias que moram lá, e o Calixto deixou o legado. É ruim que a gente lá não sabe tomar cachaçinha de lá, né? Mas é muito bom, e o tempo passa muito rápido, né? Que 10 anos passou muito rápido.
Eu lembro de uma passagem de falar com ele: ô Calixto, você está colocando faixa azul na Avenida Brasília, como é que o nosso cliente vai comprar aí na loja? Aí ele muito antenado falou: Pedrinho, é porque o pessoal deixa os carros ali na avenida e pega ônibus para ir trabalhar em Belo Horizonte e fica o movimento de Santa Luzia, da Avenida Brasília sem condição. Então, que a família, né, a lembrança, tem as filhas, né, que a gente sempre tem contato, e assim, falar do Calixto, a lembrança dele é muito forte para mim e para todo o povo de Santa Luzia, que ele fez uma grande obra de Santa Luzia, e hoje, quem está hoje está colhendo os frutos, e quem pode falar que teve lá 20, 30 anos atrás, né. Deixar aqui um grande abraço para a família dele, que Deus ilumina todos vocês. Ô Pedro, muito obrigado, hein? Muita satisfação em revê-lo e sucesso cada vez mais. Obrigado, é um prazer enorme estar com você. Tem muito tempo que eu não estava com você, né? E parabéns pelo programa que continua divulgando as cidades de Minas Gerais, que é muito importante para a nossa cultura aí. Muito obrigado. E agora estamos na Certa, empresa de medição e monitoramento de energia. Vamos conversar com Alvilmar, popularmente aqui todo mundo trata de irmão. Ele vai colocar uma história muito interessante desta empresa, da Certa. Barbosa, eu entrei na Certa em fevereiro de 1980. Estou completando agora 46 anos, né? E eu entrei lá na Pedro II, é onde a empresa iniciou. E lá tem uma curiosidade, um fato muito interessante, que quando eu entrei eu queria saber quem era o dono da empresa, né? E as pessoas me apontaram, aquele senhor lá branco, barbudo, que estava naquele canto lá. Eu sempre ficava de olho nele, né? Fazendo a minha função aqui, mas de olho nele lá. E passava sempre perto de mim um rapaz de calça, o stop, calça jeans, camisa reggae e sapato, chinela havaiana. Fala pra cá, sempre de manhã pegava o seu jornal, ia pro banheiro, e lá no banheiro via o jornal, né? O Estado de Minas, né? E ele atualizava as notícias e eu sempre observando o de lá. Aquele ali não era uma pessoa comum que passava. Um mês depois eu descobri que ele era o dono. E que o outro... Simplicidade. A simplicidade dele. Aí nós vimos então a simplicidade do Calixto, né? E a grandiosidade dele intelectualmente, a capacidade de realização, não é isso? Que você fique mais 46 anos na Certa. Amém, que Deus te ouça, viu? Obrigado. Obrigado. E agora também a Ruth, mais de 46 anos de empresa na Certa, não é, Ruth? Isso mesmo. Cheguei aqui em 1981. Era uma pessoa muito sábia, né? E uma pessoa muito humana, mas muito exigente também, sabe? Ele era muito exigente. A maneira dele conduzir as coisas, sabe? Era uma pessoa muito justa, muito humano, né? Ele trabalhava muito com a gente. Como eu cheguei aqui, era jovem, né? Aprendi tudo com ele. Né? Bacana. E hoje é uma empresa que gera mais de 300 empregos diretos e indiretos. Sim, ele deixou um legado, né? Deixou um legado que eu acho que ele não imagina o tamanho desse legado, porque hoje as pessoas velhas de casa, as pessoas que têm mais tempo, que conviveu com ele, todo mundo aprendeu, né? A filosofia dele, a filosofia da empresa, né? A gente vive isso hoje aqui, né? A ausência dele, né? Mesmo com a ausência dele, a gente vive isso aqui dentro da empresa. É a filosofia dele, né? Que sempre ele pregou aqui dentro, sabe? De ser uma pessoa simples, né? Da empresa ser uma empresa simples, mas uma empresa honesta, uma empresa, né, respeitadora, que respeita os clientes, respeita os fornecedores, respeita os funcionários, né? Tudo isso foi o legado dele que ele deixou para a gente. Ruth, desejo aí que você fique mais 50 anos na Certa, colaborando para que ela cresça cada vez mais. É uma empresa líder de mercado no Brasil, graças aí à dedicação de vocês. Tudo de bom, parabéns também. E agora vamos conversar com o Luiz, funcionário também há muitos anos da Certa. Sim, entrei aqui no ano de 1992 e estou aqui até hoje. E daqui comecei a minha vida, foi o passo mais certo que eu dei na minha vida, foi chegar até aqui. Então, tenho muita gratidão por ele, mas muita, das coisas que ele ensinou, né, que eu aprendi aqui, e estou aqui até hoje levando dos ensinamentos dele. Agora, eu queria que você falasse também sobre a época que você acompanhou a construção do Megaspace. Eu estava aqui na Certa, e aí ele começou o Megaspace, então ele me viu a necessidade de eu ir para o Megaspace. Aí fui para lá para o Megaspace e continuo até hoje. O maior centro de eventos do Brasil. O maior centro de evento do Brasil. Era um sonho dele e virou um sonho nosso também, de tudo que ele construiu e deixou aí para a gente aí. Chega até emocionado de muitas coisas que a gente lembra, que ele falou com a gente, dos ensinamentos,
E assim, é mais do que um patrão, um pai. Ok, Luiz, que você fique muitos anos aí na Serra, dando a sua colaboração eficiente, obviamente, tá bom? Parabéns. Muito obrigado, viu? E obrigado, Calixto, por tudo. O programa Roteiro de Minas, homenageando o prefeito Calixto, né? Que amava essa cidade, que contribuiu tanto para o desenvolvimento de Santa Luzia. É com satisfação que vamos também conversar com o ex-prefeito, o pastor Sérgio. Então, Barbosa Neto, o Calixto foi uma pessoa assim, extremamente importante na vida pública da cidade, mas é claro que também na vida das pessoas, do povo da cidade de Santa Luzia. Eu convivi pouco tempo na vida pública do Calixto, mas presenciei, porque moro na cidade de Santa Luzia há mais de 50 anos, então passei pelo processo de todos os mandatos que ele concorreu e foi eleito à cidade de Santa Luzia como prefeito. E, como prefeito, era uma pessoa acessível. Isso é importante para a questão do homem público, porque as pessoas da cidade, elas, aqui principalmente em Santa Luzia, elas acreditam muito na questão da busca pela pessoa pública para poder atender às demandas pertinentes naquele momento. E o Calixto, ele tinha essa peculiaridade. Era uma pessoa que gostava muito de estar no meio das pessoas, Todas as reuniões que ele fazia, ele gostava muito de cantar músicas do Roberto Carlos. Sim. Era assim, uma pessoa muito exponencial nesse sentido. E falar do Calixto é assim, falar de avanços que a cidade de Santa Luzia teve. Ele, um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso, e trouxe para a vida pública essa capacidade que ele tinha de gerenciar, de ser um gestor. E na vida pública a gente entende que a cidade é como se fosse uma extensão de uma grande casa, E ali ele administrava com muita seriedade, com muita certidão e com certeza trouxe muitos benefícios para a cidade de Santa Luzia. Ele costumava fazer reuniões, horários assim bem estratégicos. Ele reunia com as pessoas, ele chamava o secretariado dele, às vezes, no domingo à tarde. Ele não tinha dia, não tinha hora, não tinha tempo. Demanda surgia, reunião, e colocava o time em campo e procurava trazer as soluções. Então, o Calixto foi uma pessoa muito importante na história da cidade de Santa Luzia e também, é claro, do povo da cidade de Santa Luzia. Tá bom, pastor Sérgio, ex-prefeito, muito obrigado aí. A gente também teve uma ótima convivência com o prefeito Calixto. Muito obrigado. Obrigado você, Barbosa, e parabéns pelo trabalho. E Deus abençoe a família de todo o nosso querido ex-prefeito Calixto. Deus abençoe a todos e todo o povo de Santa Luzia também. Fica com Deus. Agora estamos com o Tião Tamires. Ele é vice-presidente do Sindicato Patronal de Santa Luzia e vai falar sobre a importante passagem do prefeito Calixto na cidade. Olha, falar de Calixto é muito fácil. É um visionário. Calixto mudou realmente a cara da cidade. Nós temos hoje várias saídas. Fez a Avenida Brasília fluir. Nós temos várias saídas. Nós temos lá pelo Mega Space, lá do lado ali do Mega Space. Temos a saída para Lagoa Santa. Temos a saída aqui para Vespasiano. Enfim, ele deixou a sua marca na cidade. Calixto fez 3 mandatos, mas 3 mandatos com grandes marcas na cidade. Olha, foi o primeiro que eu vi o seguinte: quando ele pegou a nossa cidade, ela não estava bem. Ele, como executor, como empreendedor, ele falou: olha, primeiro vamos arrumar a cidade para depois contratarmos funcionários. Olha, foi um grande empreendedor, deixou sua marca. Enfim, família Calixto, top de linha. Transformou Santa Luzia. Obrigado, viu, Tião Tamires? Olha, eu fico muito feliz em falar do Calixto, porque o Calixto realmente mudou a nossa cidade. Bom, meu nome é João Pedro Laurito Machado, eu fui secretário de saúde na época do Calixto, em 2014, para ser mais exato. E quando a gente começou lá, o primeiro desafio foi que a secretaria devia muitos fornecedores, devia os prestadores de serviço, eram mais de 40 milhões de dívida. E com o planejamento do Calixto, com as ideias dele, com a austeridade, a gente fez um plano de parcelamento e pagamento desses fornecedores e a organização do território. Nós construímos 14 unidades, reformamos 9 unidades, então a gente ficou com todas as unidades de saúde básica reformadas e funcionantes, reorganizamos as equipes, abrimos o centro de especialidade, abrimos o CAPS, que era um sonho antigo da cidade, abrimos o CAPS infantil, que também era um sonho da cidade,
Fizemos a UPA do São Benedito, foi inaugurado pelo prefeito Calixto. Fizemos o PA pediátrico e fizemos o Madalena, porém, infelizmente, o Calixto faleceu antes da gente concluir as outras etapas. A gente conseguiu concluir a primeira etapa, que era o bloco cirúrgico e os leitos de clínica médica e clínica cirúrgica. Nós fizemos muitos avanços na saúde, conseguimos na época começar o projeto de colocar o sistema para poder monitorar. Colocamos também a primeira minuta de contrato para o SAMU da Prefeitura voltar a funcionar com parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. E foram muitos avanços, principalmente na organização de pessoas, na organização do fluxo financeiro e orçamentário. O Calixto sempre foi muito atencioso e muito caprichoso com os detalhes. Então, quando eu saí da secretaria, a secretaria tinha os fornecedores todos em dia e o caixa da prefeitura estava estável. Ei, pessoal, estou aqui hoje para trazer um abraço carinhoso a toda a população de Santa Luzia e a nossa região metropolitana, para saudar com muito carinho e lembrar daquele nosso amigo, ex-prefeito Calixto, o homem que estava à frente do seu tempo, que deixou um legado. Saudades desse grande homem que fez história em Santa Luzia e deu realmente uma grande contribuição, não só à região metropolitana, mas a Minas e ao Brasil. Um grande abraço. Falar do Calixto, meu mestre, desde que eu conheci, houve uma série de mudanças para mim. Mudança de conceito, mudança de comportamento, mudança de jeito de pensar. Me deu uma esperança muito grande de que ainda existem políticos bons que podem fazer coisas boas, e ele, com o jeito dele, com as atitudes dele, e me mostrou que isso é possível, né? Que é o mais importante. Uma das coisas que ele adorava era velocidade, o vento na cara, ele curtia muito o triciclo. Eu prefiro equilibrar nas duas rodas, mas ele sempre falou comigo assim: bichão, triciclo é o futuro de todo motociclista que ama moto, porque o triciclo, quando você tiver dificuldade de andar, de equilibrar, o triciclo vai fazer isso ficar fácil, porque ele tem 3 rodas, né? E a gente fez alguns passeios juntos. Outra coisa que ele amava era a moto. Fizemos algumas viagens aqui por perto, né? Porque o tempo era bem curto para ele. Mas qualquer 5 minutinhos era suficiente para a gente ter história para uma vida inteira. Calixto, e 2016? O que você espera do Brasil para Santa Luzia? Enfim, qual a sua opinião? Nós estamos com um país realmente muito endividado, é isso, onde os poderes não estão sentando na mesma mesa e resolvendo conjuntamente, buscando as soluções para o Brasil. O empresário está, assim, altamente desestimulado, não é isso? E nós estamos vendo os resultados aí nas receitas, no desemprego e coisas mais. Eu acho que nesse momento cabe nós todos da cidade, não só o prefeito, mas o prefeito e toda a sociedade, os empresários, os políticos, nos juntarmos, não é isso? E começarmos por aqui um grande exemplo de que essa união de todos nós, não é isso? Da sociedade, nós podemos sim atravessar essa crise e ainda tirar algum proveito dela. E no Roteiro de Minas, em homenagem ao Calixto, vamos conversar agora com a sua filha, Aline. Pai, são 10 anos de saudade, mas a ausência, por incrível que pareça, ainda é muito recente. Eu acredito que isso acontece porque o Senhor ainda está muito vivo nas coisas, nas pessoas, nos lugares, em muitos momentos que a gente passa aqui. E eu tenho certeza que de onde você estiver, você continua utilizando as suas asas, algo pelo que você dedicou a sua vida inteira, a amar, servir e aprender. E também deu asas a tanta gente para poder voar. E continua, eu te garanto, voando, tem muita gente voando aqui, graças a todos esses ensinamentos. O Senhor faz muita falta, mas hoje eu entendo que falta não é vazio. Pelo contrário, é uma memória viva, é uma memória inteira, que permanece dentro da gente, no nosso coração. Você sabe que eu amo as palavras e você tem um pouco de responsabilidade nisso. Portanto, eu queria te desejar uma palavra, sempre terno. Significa aquilo ou aquele que permanece, que se mantém, que se conserva, que
persiste por toda uma eternidade, assim como o seu amor dentro do nosso coração. Sou muito grata pelo pai que você foi e é, porque continua o nosso contato para sempre, pelo homem, pelo trabalhador incansável, pelo empresário visionário, pelo amigo, pela alegria, pela sua fé, por todo o significado que você implantou em nosso coração. O Senhor me ensinou a cantar, então eu quero fechar isso te desejando muito amor, muita paz. Naquela mesa ele sentava sempre, ele dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história, que hoje na memória eu gravo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e dizia contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Que beleza, Aline. Olha, fiquei emocionado, hein? Maravilhosa a sua mensagem. Que bom. Muito que bom obrigado você. mesmo. Gratidão eu. Quando eu estou aqui, vivo esse momento. Momento lindo. Pois bem, minha gente, tivemos a oportunidade de mostrar o primeiro programa em homenagem ao Calixto, que administrou tão bem a cidade de Santa Luzia e deixou a sua marca de excepcional empresário, não é assim? Tenham todos um excelente fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. História pra caramba. Amigos eu ganhei.